Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, aqueles que sofrem por ataques espirituais, malignos, obras das trevas, trabalhos ocultos. Peçamos ao Senhor graças e bênçãos sobre todas essas pessoas. Rezemos por todos os doentes, aqueles que estão em casa, acamados, nos leitos de hospitais, UTIs, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor os acolha no reino da glória. Rezemos também pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. No Senhor ponho a minha esperança, espero em Sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Evangelho de hoje, Jesus apresenta duas situações nas quais ele faz em cada uma delas uma exortação diferente. A primeira é referente ao mestre da lei. Eu te seguirei aonde quer que tu vás. E Jesus, ele dá uma resposta a este homem, dizendo a este mestre da lei: As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com isto, Jesus afirma a este mestre da lei que não é com apenas palavras, não é com apenas dizeres que se demonstra estar arrependido e com bom propósito de o
seguir. É necessário demonstrar com ações, com atitudes. Porque seguir Jesus é um caminho que não proporciona muitas felicidades, muitas alegrias. É um caminho espinhoso, é um caminho que requer extrema dedicação, entrega e muitas vezes vai colher frutos de rejeição, de críticas, frutos de insultos, blasfêmias e até mesmo espancamento, expulsão. Quando nós olhamos para esta fala de Jesus, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, nós vemos se concretizar tudo isso na pessoa dos apóstolos, principalmente os dois apóstolos que celebremos no dia de ontem, São Pedro e São Paulo, viveram na carne esta experiência de serem rejeitados, perseguidos, açoitados, apedrejados, tudo por causa do nome de Jesus. Então, por isso, esta resposta de Jesus a este mestre da lei: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então se faz necessário que todo aquele que queira seguir Jesus sabe que é um caminho árduo, é um caminho que requer renúncia, entrega, requer doação e não tem nenhuma promessa da parte de Jesus de que seja fácil. Enquanto peregrinos nesta terra, tudo é difícil, tudo tem o seu sofrimento, mas a partir do momento de nossa partida, aí sim a felicidade perpétua e eterna ao lado de Jesus. Mas enquanto peregrinos aqui, nós somos perseguidos, rejeitados, humilhados, recebemos as mais diversas comparações de situações situação de opressão que podemos encontrar. Mas a alegria, ela está no momento em que nós nos encontrarmos com Jesus e recebermos a paz perpétua. O outro exemplo é de um dos seus discípulos que pede permissão a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Esta petição, aos nossos olhos, parece ser algo que tem todo um fundamento. É o meu pai que está sendo velado. É meu pai que faleceu. Mas Jesus, ele não olha com esse olho simples e simplório com que nós olhamos. Aqui Jesus, ele olhou na condição daquele homem que viveu no mundo sem um direcionamento da palavra de Deus,
sem uma perspectiva de salvação, então por isso ele dá esta resposta. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mortos que Jesus fala, Jesus chama de morto todos aqueles que não têm a perspectiva de salvação, que não têm a perspectiva de servir a Deus, de ser um servo de Deus, porque até Jesus, os mais religiosos que se tinham na época, eles procuravam seguir a Deus, seguir os mandamentos da lei de Deus, seguir a palavra, seguir a Torá, fosse a Torá oral ou se tivesse algum ponto escrito, era seguido aquilo com tanta precisão, com tanto empenho, cumprindo todos os preceitos. Mas Jesus olhou e conheceu no coração daquele povo que ali velava que eram todos como que mortos. Não tinham um amor, um temor e não serviam a Deus. Então, por isso, ele dá esta resposta. Você vem com aquele que é caminho, verdade e vida. Vem com aquele que é ressurreição e vida. Vem com aquele que é o Messias, o enviado do Pai. Vem com aquele que é o revelador da face de Deus. Vem com aquele que tem a capacidade e o poder de dar a vida em plenitude a todo aquele que crê. Mas não se importe com os mortos, com aqueles que nada de compromisso têm para com Deus, que não vivem de forma alguma uma palavra, um preceito de Deus, um mandamento de Deus. Então, meus queridos e amados, nós precisamos de olhar para esta palavra e nos analisarmos como nós estamos. Viu o quanto Jesus não tem compromisso com aquele que não se compromete nem com ele, porque não o conheciam, e nem com Deus, nem com o Pai, que já era anunciado, já era vivenciado, já existia uma palavra, ao menos verbal, a Torá verbal, diríamos assim, que era contado de geração em geração, de pai para filho, de família para família. Então nem isso se segue. Não tem uma proximidade nenhuma. Jesus não tem compromisso com estas pessoas. E assim nos nossos dias, é assim no hoje, no agora. Se não nos comprometermos com Deus, por que Deus perderá tempo conosco? Por que Deus irá mendigar a nossa atenção? Somos nós que devemos estar constantemente prostrados diante da graça, da bondade e do amor de Deus. Mas Deus, Ele não tem porquê estar se preocupando conosco. Se nós não nos preocuparmos com Ele, se nós não o buscarmos, simplesmente somos como que ovelhas destinadas ao matadouro, que morreu, cumpriu com o seu ofício, acabou.
Então nós precisamos deste compromisso. Nós precisamos de voltar a nossa atenção para Deus. Nós precisamos de estar profundamente ligados ao seu amor, até mesmo porque a palavra, ela nos é clara e ela nos convida. Buscai o Senhor enquanto ele deixa-se encontrar. Então busquemos ao Senhor. Procuremos estudar sobre a verdade de fé. Procuremos adentrar a palavra de Deus, entendê-la, vivê-la e pôr em prática. Porque também a palavra diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Muitas vezes nós nos dedicamos a tantas coisas, há tantas atitudes que são puramente humanas e não nos dedicamos às coisas santas, às coisas sagradas, às coisas de Deus. E ali nós vamos perdendo a amizade com Deus, vamos nos distanciando dele e aí, ao final, só nos restará choro, lamentações, ranger de dente, fogo e enxofre. E aquele ambiente aonde o verme não se consome e o fogo não se apaga. Então, portanto, a hora de mudança é agora. A hora de conquistar o céu é agora. Convertendo-nos, mudando de perspectiva, de caminho e caminhando com o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, o corpo e sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Pedro, de São Paulo, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia e uma semana repleta das graças e bênçãos de nosso bom Deus.